Eu sou o Fritz e esse é o vlog da meia-noite. Eu tô um pouco puto porque o que eu queria hoje era falar sobre possíveis EVPs que eu teria capturado durante a gravação do Charlie Charlie. Mas eu sou burro, fiz uma burrada enorme. A pasta que tava esses arquivos, assim como alguns arquivos importantes do programa piloto, eles estavam na minha área de trabalho e minha área de trabalho estava um lixo. Fui fazer uma limpeza, dei um shift del achando que era uma outra pasta e era a merda da pasta que tinha os áudios, que tinha alguns vídeos e que tinha todo o projeto do episódio piloto. Então, tomei. Fazer o quê? Não adianta mais chorar. Mas a ideia é só falar, botar pra fora alguma coisa que tá na minha cabeça, usando uma linha, um fio pra conduzir isso aí. Que no caso eram os EVPs, agora não sou mais. Mas, como nem tudo é perdido, veio um assunto no grupo do Facebook que fazem pelo menos uns, sei lá, uns 5, 6 anos que eu tô pra falar sobre isso e não falo, que são os cães negros. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de algum relato sobre esse tipo de manifestação sobrenatural. Eles são mais comuns do que a gente imagina, viu? Mas antes de falar dos cães negros, eu vou contar algumas coisas que ocorreram durante a gravação do Charlie Charlie. Uma coisa curiosa. Na hora eu fiquei um pouco abalado, mas foi rapidinho. Eu deixei pronto o papel com sim, não, lá tudo escrito, os lápis no chão, para gravar durante a madrugada o ritual do Charlie Charlie. Enquanto isso eu estava gravando a narração aqui, a mesma gravação que por um acaso, mas enfim, na gravação ensinando como fazer com esse mesmo microfone aqui, que eu não estou usando ele agora porque o microfone no notebook dá pro gasto. Eu tava lá falando como fazer, só precisar de caneta, papel, blá, blá. E eu falei o ritual. Charlie Charlie, are you there? Charlie Charlie, can we stop? Beleza. Quando terminou, resolvi tomar um copo d'água, porque eu fico nervoso pra caralho em ficar olhando pra essa lente aqui, tanto da filmadora quanto da webcam. E no primeiro vídeo vocês devem ter percebido que eu tava nervoso pra caralho. Eu ainda tô nervoso pra caralho, eu não tenho intimidade com a câmera. Eu costumo mais ficar do outro lado do que na frente dela, mas enfim. Eu fui beber água e quando eu olhei pro papel no chão, o lápis tava no yes. Na hora deu aquela... Mas eu lembrei, eu tava com a porta aberta aqui no meu estúdiozinho e, porra, eu tenho 3 gatos. Um dos gatos pode ter mexido, ou eu posso ter feito o ritual sem ter consciência que tava fazendo. De qualquer maneira, às 3 da madrugada, quando eu fiz pra valer, não aconteceu nada, então ainda não tá atrás de mim. Minha filmadora, que também é uma máquina fotográfica, que é essa daqui, ela consome uma bateria violenta. E enquanto eu não conseguir uma fonte, pelo menos os vlogs da meia-noite são gravados assim, na webcam. Não é ideal, mas eu acho que dá pra enxergar bem, dá pra ouvir bem, então dá pra resolver. O relato sobrenatural não é uma superprodução. A gente tenta trazer mais conteúdo do que estética.
Antes de falar sobre os cães negros, eu vou contar uma experiência pessoal. Eu tinha uns 9, 10 anos e tinha ido visitar a avó de uma amiga minha que estava meio adoentada, que morava aqui na mesma rua. E ao lado do terreno onde ficava a casa da avó dela, tinha um terreno baldio. Desde que mudou por gente, esse terreno era baldio. Hoje em dia já tem uma casa lá, etc. Mas era um terreno baldio. Eu costumava andar de bike, a gente fez um campinho pra jogar bola. Enfim, mas à noite a gente não ia muito lá. Quem costumava ir à noite não era gente boa, né? Sempre que é periferia, sempre tive um problema com drogas e outras coisas que rolavam lá à noite. Bem, nós fomos na casa da avó dela e ao voltar, passando pelo muro do terreno baldio, ouvimos um rosnado. E eu dei uma olhada no terreno, não só eu como elas também. Nós vimos um cão enorme, parecia um pastor alemão, mas ele era todo preto, assim, dava para definir pouco a forma dele. E os olhos, quem já viu um cão negro pode dizer, eles eram vermelhos. E eles brilhavam, assim, eles eram duas luzes, eles não pareciam olhos vermelhos. Eram só duas luzes na escuridão brilhando. E foi uma coisa muito assustadora. A gente congelou de medo na hora. E quando um olha pra cara do outro, tipo, porra, o que tá acontecendo? E olhamos de volta pro cão negro, ele já não tava mais lá. E foi a única vez que eu tive essa experiência com esse tipo de coisa. Eu nunca mais vi o cão negro. Eu não sei porque ele apareceu pra gente. Eu vou falar algumas das razões pelas quais as pessoas acreditam que eles aparecem, mas com a gente não foi esse caso. Pelo menos ninguém sofreu ou aconteceu nada durante alguns anos. Então, talvez não seja pra gente que ele queira ter aparecido. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se eles dão ponto sem nó. É um fenômeno pouco explorado ainda. No grupo, tem alguns relatos sobre cães negros. Eu vou tentar achar e falar aqui pra vocês antes de passar para o que interessa, o que se sabe sobre os cães negros. Bem, olhando aqui no grupo, logo de cara eu já achei um relato sobre cães negros. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu não pedi autorização para ela para estar contando o relato. Então, se você tiver alguma coisa contra, se você não gostou que o seu relato está sendo dito aqui, entre em contato. Mas eu não vou falar o seu nome. Quem participar do grupo vai saber, lógico. E se você não participa do grupo, tá na hora de entrar. Bem, o relato é o seguinte. Essa história aconteceu com a minha mãe, minha irmã e eu. Éramos pequenas. E nessa época minha mãe andava doente, com síndrome do pânico. Uma vizinha a convidou para ir em uma igreja. E nessa igreja ela ganhou um óleo ungido e foi orientada a passar em todas as pessoas da casa, nas portas e nas janelas. Ela seguiu tudo à risca. À noite, nós, crianças, dormíamos. E ela ficou assistindo a TV com a minha tia. Em certo momento, ela resolveu ir até a cozinha. E quando ela voltava, ela viu algo embaixo da mesa olhando para ela. Quando ela forçou um pouco mais a vista, conseguiu perceber que aquilo era um cão negro de olhos vermelhos. Esse cão saiu debaixo da mesa, mostrando os dentes. E nesse momento ela começou a gritar e chamar a minha tia, que não estava entendendo nada, pois não conseguia ver, apenas a minha mãe conseguia enxergar o cão negro. E ela só gritava para que ela abrisse a porta. E mesmo sem entender o que rolava, minha tia obedeceu. Quando a porta se abriu, ela só viu aquele animal horrível saindo porta fora. Enquanto eu falo com vocês, eu tô vendo uma porrada aqui no meu ouvido. Bem, esse outro relato que eu vou contar aqui aconteceu há uns 9 anos atrás e não foi com a pessoa que contou o relato, porque não ocorreu com ela diretamente, mas ela estava presente no dia. Ela fazia parte de um grupo de jovens da igreja e eles foram fazer algo chamado Acampa Dentro, que é um acampamento dentro da igreja. Bem, a igreja tinha a seguinte configuração:
havia o salão da igreja, os bancos, púlpito, do lado direito, os banheiros. Seguindo reto, acredito que por trás do púlpito havia uma escadinha que descia para as salinhas da escola bíblica, para o escritório do pastor e a cozinha. Eles estavam lá embaixo. Uma das meninas disse que iria ao banheiro. E depois de alguns minutos, elas ouviram um grito. Todo mundo correu para ver o que tinha acontecido. E a menina estava tremendo, dizendo que tinha um cão enorme na porta do banheiro. As luzes lá de cima estavam apagadas e a única fonte de iluminação vinha debaixo da escada. Então a filha do pastor acendeu todas as luzes e eles voltaram para a cozinha. E quando eles voltavam na cozinha, a menina apertou o braço dela, a filha do pastor no caso, e disse que jurava que tinha um cão enorme na porta do banheiro. Mas sei lá, o pessoal não deu muita bola, todo mundo continuou brincando, conversando. Quando foi de madrugada, fizeram suas orações e deitaram no colchão. Depois de 30 minutos, outra menina começou a gritar desesperadamente, pedindo para tirar aquilo de cima dela, falando que aquilo queria matá-la. Elas pularam do colchão e acenderam a luz e ela não conseguia se mexer. Ela disse que ela sentia como se os braços e as pernas dela estivessem presos. Isso parece ser um caso de paralisia do sono. Eventualmente eu irei falar com vocês sobre isso, que é um fenômeno que acontece com todo mundo, já aconteceu comigo, e é algo bem sinistro. Está relacionado ao aparecimento de vultos, de shadow people, que são os seres das sombras, e o homem de chapéu, assim como o da capa preta. Talvez você já tenha ouvido falar. Todo mundo começou a chorar nesse momento, com medo, e começaram a orar, pedindo proteção. Eles ligaram o rádio para tocar músicas evangélicas para ver se ajudava e o rádio desligou sozinho. Eles tentaram ligar novamente e de novo o rádio desligou. Então eles começaram a fazer oração com muita convicção e depois de um tempo tudo se acalmou e eles conseguiram dormir. Mas, pelo que eles estão falando aqui, foi terrível. Até a pastora chegou a telefonar durante a noite perguntando se estava tudo bem, pois ela havia acordado durante a madrugada sentindo uma grande angústia e preocupada com eles. Se vocês olharem no grupo, depois eu vou colocar os links para os relatos, os cães negros aparecem muito em igreja. Eu não sei dizer o porquê. Porque eles aparecem em igrejas, mas eles aparecem. Até mesmo um parente meu já viu um enorme cão negro. Quando eu digo enorme, é enorme mesmo, maior que qualquer cão que a gente já tenha visto. Entrou da porta da igreja e foi até o altar. Chegando no altar, ele sumiu. Mas que porra é essa de cão negro? Eu vou falar palavrão. Desculpa, galera. Segundo o grande oráculo da internet, a Wikipedia, cão negro é o nome dado para um ser encontrado principalmente nos folclores das Ilhas Britânicas. Ou seja, mesmo sendo comum no mundo inteiro e muito comum no Brasil, pois eu já ouvi uma penca de relatos sobre isso, originalmente os relatos de cães negros vêm da Inglaterra. Cão negro é essencialmente uma aparição noturna e realmente eu nunca vi alguém falar que viu um cão negro de dia. Se você viu, escreve aqui nos comentários. E geralmente eles são associados ao diabo ou com os cães do inferno. Quem já assistiu aquela série Supernatural sabe do que eu estou falando. Lá eles falam muito de cães do inferno, né? A sua aparição geralmente está relacionada a um presságio de morte. Isso é o que eu mais ouço falar. Que quando esses cães aparecem, eles estão rondando alguém que vai morrer. E pode ter até um lado positivo, pois eles são um alerta. Se você vê um cão negro, meu filho, se cuida. Eles são geralmente maiores que um cão comum e geralmente têm olhos grandes, brilhantes e vermelhos. Isso eu posso dizer que é verdade, porque o cão que eu vi tinha dois, como meu pai falava, farolete nos olhos. Também são associados a tempestades de raios, ou seja, uma noite cheia de trovões e sem chuva, meu amigo. Cuidado que você pode ver o cão negro na sua porta. Não vai ser legal não, você não vai gostar, eu não ia gostar. Eu ia ficar puto da vida. Eles também costumam aparecer
em cruzamentos ou encruzilhadas, lugares onde pessoas foram ou são executadas em estradas antigas. As origens do cão negro são bem difíceis de discernir. Quase ninguém sabe exatamente de onde veio a lenda e os primeiros relatos dos cães negros. Não se sabe exatamente se eles têm origem celta ou germânica. Através da mitologia europeia, os cães sempre foram associados com a morte. E curiosamente, o Egito também. Afinal, Anubis é um chacal, que é um parente do cão, e ele é responsável por receber e julgar as almas no submundo. E no folclore guarani, se eu não me engano, existe uma criatura chamada Luzion, que é basicamente um lobisomem, e ele também é associado aos mortos. Ele é visto, encontrado em cemitérios e rói ossos, que também tem a ver com o ghoul, que é uma criatura do folclore árabe, que Lovecraft descreve como uma criatura meio esquelética, com o corpo quase como de um cadáver e com uma cara de cão, que vive em cemitérios e se alimenta de restos humanos. Então, como vocês podem ver, é uma coisa que meio que viaja o mundo inteiro, não é único de uma única cultura. Alguns exemplos na cultura europeia são... Puta que pariu, como eu falei esse nome? São os... Meu, isso é gaélico, eu nunca vou conseguir falar. Sinto muito. Garmur e Cerberus. Cerberus todo mundo sabe quem é, né? É o guardião do Hades, o guardião do inferno grego. E todos esses seres são de alguma maneira guardiões do submundo, do mundo dos mortos. E essa associação, basicamente, parece ter origem no hábito dos cães de escavarem ossos e carniça para comer ou para rolar na carniça. Quem nunca já ouviu falar de cachorro que rola na carniça? Geralmente eles fazem isso com um método de proteção contra parasitas e pulgas. Mas, de alguma maneira, isso ficou na nossa memória, na nossa mente, no nosso subconsciente, e entrou para o folclore como uma coisa sobrenatural. Talvez seja, não se pode provar o negativo. É possível que o cão negro seja remanescente dessas culturas, dessas crenças. Cães negros são meio que universalmente considerados malignos. E alguns, como Barghest, são considerados extremamente perigosos. Eles podem te ferir. De qualquer maneira, alguns deles, como em Hang Hills, em Connecticut, são considerados benevolentes. Como eu disse antes, talvez eles não sejam tão maus assim. Talvez eles apareçam para você para te dar uma recomendação, para te dar um alerta do que pode te acontecer. Alguns dos cães negros mais conhecidos são o Barghest Yorkshire e o Chuck Negro da Anglia Ocidental. Perdão, da Anglia Oriental. Outros nomes de cães negros famosos da cultura britânica são Jack Peludo, Skriker, Padfoot e a Besta da Igreja, Shaggy Monkey, Cussif, Galetrote, Capelwaite, Malt Dog e Coisa Odiosa. Como vocês podem ver, a cultura britânica é bem rica em cães negros. Eles têm até cães negros que vivem em determinadas cidades e têm os seus nomes, como eu acabei de falar, e que provocaram um grande mal para aquela população ali, de uma maneira ou de outra. Na Europa existe uma lenda do velho Os Olhos Vermelhos, ou a Besta de Flanders, que era um espírito que apareceu no século XVIII em Flanders, na Bélgica. Ele costumava tomar a forma de um grande cão negro com olhos flamejantes. E também em Wallonia, no sul da Bélgica, contos mencionam Chien au Chien. Cara, eu vou pôr o link e depois vocês tentam ler, porque tem certas palavras que eu não consigo pronunciar. É complexo demais para mim. Que seria o cão acorrentado. Seria um cão infernal acorrentado com uma longa corrente, e que ele costumava correr pelos campos durante a noite. Na Alemanha acreditava-se, ou acredita-se ainda, que o diabo costuma aparecer para pessoas na forma de um grande cão negro.
Um dos primeiros relatos sobre cães negros vem da França, de 856. Não é 1856, é 856. Século IX, quando um deles se materializou em uma igreja. Mesmo com as portas fechadas. A igreja escureceu enquanto ele caminhava pelo corredor, como se estivesse procurando uma pessoa. Então, misteriosamente, o cão desapareceu no ar. Na América Latina, os cães negros são relatados desde o México até a Argentina, passando pelo Brasil, com uma grande variedade de nomes, como Perro Negro, Nahual, no México, Huaychivo, ou Huaypec, também no México, Cadejo, na América Central, e Dog familiar, o cão familiar, na Argentina, Lobisomem, no Paraguai e na Argentina, e aqui no Brasil a gente chama de cão negro, cão do inferno, tem uma variedade de nomes também. Uma das explicações que eu já ouvi sobre os cães negros veio de um amigo espírita. Ele disse que esses cães não seriam cães de verdade, mas sim espíritos extremamente negativos, espíritos que vibram numa faixa extremamente baixa, são extremamente animalizados, cheios de ódio, cheios de raiva. Eles tornam essa forma animal exatamente para provocar pânico e terror nas pessoas. E que esse cão, quando ele aparece para um grupo de pessoas, ele está procurando a mais fraca. E ali ele vai colar nessa pessoa e se tornar um espírito obsessor terrível, que pode realmente levar a pessoa à morte e também a vivenciar coisas horríveis na vida, né? Segundo o espiritismo, os espíritos obsessores, eles influenciam você a fazer aquilo que eles faziam em vida e que condenou-os àquele lugar terrível que seria o umbral ou o inferno para os católicos. O umbral não deixa de ser um inferno, né, gente? Eu, particularmente, não é que eu não acredite em umbral, inferno. Eu desconheço. Eu ouço relatos. Mas eu sou aquela pessoa meio São Tomé. Eu preciso experimentar, eu preciso ver, eu preciso sentir para dizer com propriedade que aquilo é real. Existem coisas que a gente sabe que não são reais. Outras a gente não tem como provar. Eu vi um cão negro. Eu e outras pessoas. Se foi verdade ou alucinação, eu não sei. Mas fica aqui o relato e um pouco sobre cães negros. Bem, esse vídeo já tem mais de meia hora. Espero que eu consiga reduzir ele na edição. Esse foi o primeiro vlog da meia-noite. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês comentem. E principalmente espero que vocês se inscrevam. Ah, Fris, mas por que você fica enchendo o saco pra gente se inscrever? Se não quiser me inscrever no seu canal do YouTube, tudo bem, galera, não precisa inscrever. Mas por que eu peço? Antigamente no YouTube a gente conseguia, ao criar um canal, colocar lá em cima o URL personalizada. Que nem eu tenho o meu antigo canal, chama CBM Fritz, que é mais um arquivo dos curtas que eu faço, de alguns outros trabalhos de maquiagem, que eu também faço maquiagem de efeito. Eu coloco tudo ali. Hoje em dia você não pode mais fazer isso, o YouTube não permite. Eu não sei exatamente porquê, se vocês souberem também, comentários. Mas o que acontece é que você precisa de no mínimo 500 inscritos para poder colocar uma URL personalizada. E isso é bom para mim e é bom para vocês. Fica mais fácil de lembrar do que essa linha enorme que tem channel, BF6, WX, parece hieróglifo. Enfim, mas eu realmente espero que vocês tenham curtido o vídeo. E aguardem, porque toda semana vai ter vídeo novo. Nem toda semana vai ter o vlog da meia-noite. Puta, será que eu tô falando vlog da madrugada? São tantos quadros. Vem outros vlogs da meia-noite pra aí, se vocês curtirem esse. E vem muitos outros programas. Muitas outras matérias. O próximo vídeo que vem semana que vem é sobre creepypastas. Eu não vou falar sobre nenhuma específica. Ao contrário, vou falar de uma coisa que está sendo muito popular, ao mesmo tempo muito assustadora, que tem a ver com Charlie, com outros jogos, que são as ritual pastas, que são as creepypastas sobre rituais.
Algumas sobre rituais que realmente existem e foram adaptados para essa geração mais moderna da internet, e outros são descaradamente inventados, mas que causam um grande dano psicológico às pessoas, na maioria dos casos. Mas aguardem aí. Então eu vou me despedindo por aqui. Esse vídeo vai ao ar na sexta-feira agora, de sexta para sábado, após a meia-noite. Eu não sei que hora eu vou terminar a edição, mas eu conto com vocês. Até a próxima.